Fala galera, mais um Plenicast. Eu sou o Renato, tô aqui com meu parceiro de sempre, o Gugu. Fala galera, vamos lá. E hoje a nossa convidada é uma Nutri aqui de São Paulo, Pô, muito. a Rafa Silvério. E aí, Rafa, tudo bem? Olá, tudo bem? Obrigado. Obrigada pelo convite. Imagina, Feliz obrigado de por estar ter vindo. Ô, Rafa, começa contando sobre você, o que você faz, sua carreira, enfim, com que você trabalha. Bom, vamos lá. Bom, como eu já disse, eu sou nutricionista. Comecei na nutrição, mas a própria nutrição me levou para outras áreas também. Eu comecei realmente a nutricionista que é atuar em consultório, né? Então, eu busquei isso logo de começo, como que eu iria começar em consultório, como que eu iria captar meus clientes. E aí, nesse trajeto, eu descobri até a questão da importância da internet, do marketing digital. Então, eu comecei a estudar mais sobre isso, a princípio, para começar a captar meus próprios clientes, para mostrar mais meu nome. Mas aí o marketing digital começou a entrar de uma outra forma, até na minha vida. Então, nesse momento também, eu tinha muita vontade de dar aula. Então, eu já saí da faculdade com a ideia de fazer um mestrado para depois dar aula em faculdades, enfim. Então, eu já tinha na minha cabeça que eu iria atender em consultório e ia fazer um mestrado para depois dar aula. E aí, com a ideia de querer dar aula, eu me juntei com uma professora minha, que é a Aline Davi, professora da Plenitude, maravilhosa. E a gente teve a ideia de criar um curso online. Então, eu juntei a vontade de dar aula e o conhecimento do marketing digital. E a gente criou um curso de bioquímica online. E, enfim, a gente foi seguindo nesse caminho também. Então, hoje sou nutricionista, faço um mestrado na área de nutrição esportiva. E a gente chama de estrategista digital também, que elabora cursos online. Então, a nutrição me guiou para 3 principais áreas que eu gosto bastante. Top. Rafa, como que você começou a estudar marketing digital? Então, a princípio... Onde você buscou? Eu não sabia nada, assim, até porque a maioria das faculdades hoje não ensinam sobre como que você vai ter clientes, como que você vai atender. Enfim, a gente tem a teoria muitas vezes, mas quando a gente chega ali em prática, não é simplesmente se tornar um nutricionista e sua agenda está cheia, né? Sim. E nesse momento que eu me formei, enfim, consegui alugar uma sala para atender, mas eu falei, meu Deus, como é que as pessoas vão saber que eu me tornei nutricionista? Ninguém sabia, É verdade, né? Difícil, né? O primeiro cliente é muito foda, né? Assim, Sim. o primeiro que vem de fora, assim, sei lá. E às vezes não é um problema que a gente encontra ali durante a graduação. A gente está preocupada em conseguir fazer a prova, conseguir se formar, fazer o que tem que fazer ali na faculdade mesmo. Mas depois que você se forma, é um outro mundo. E aí começou a ser uma preocupação muito grande. Como é que eu iria conseguir os meus clientes para conseguir pagar o meu aluguel, pagar minha pós-graduação para aprender mais? Então eu falei assim, não, eu preciso de estratégias, eu preciso mostrar a cara, né? E aí eu vi a oportunidade de usar a internet, porque eu vi, as pessoas estão com o celular na mão, tá todo mundo ali buscando conteúdo, conhecimento na internet, então aqui deve ser um meio importante. E aí eu comecei a produzir, mas acho que o que acontece com muitas pessoas, começa a produzir no Instagram e não dá muito certo, não estão marcando consulta, o que tem que fazer? Será que tem alguma estratégia certa? E aí eu fui pesquisando, né? Então, pesquisei por perfis que estavam ali falando de Instagram. Então, hoje em dia é muito comum as pessoas venderem cursos, né? Principalmente no pós-pandemia, a gente viu muitas pessoas trazendo venda assim no digital. Então, foi assim que eu fui buscando. Quem que ensina a se posicionar melhor na internet? Até porque eu tinha muita vergonha, muito medo de julgamento. Então, várias barreiras e eu não conseguia me destravar para realmente utilizar o Instagram de forma certa. Então, eu fui buscando por cursos, assim. E aí, enfim, depois que eu decidi vender um produto digital, eu fui mais focada para essa parte de lançamento mesmo. Foi basicamente assim que eu comecei a buscar essas estratégias. Eu acho muito importante, até você falou uma coisa legal, né? O cara passa 4 anos na faculdade ali, estudando, para depois botar a cara para fora. Será que não é melhor a gente colocar a cara para fora antes? Exato. Ou você acha que não? O que você acha? Eu acho que é muito importante, por exemplo, assim, onde criar eu estudei... conteúdo de nutrição, estou dizendo assim, criar conteúdo não só nutrição, vamos pegar nutrição, mas nutrição, criar conteúdo para a área de educação física,
né, o profissional de educação física, o médico. Você acha Durante que é a graduação. importante, durante a graduação, Durante criar a graduação. conteúdo? Eu sempre falo assim, muitas pessoas até me perguntam isso. Eu acho que depende qual que é a prioridade, né, da pessoa. Porque eu lembro que quando eu estava na graduação, o meu objetivo era ter o máximo de experiência com as pessoas que eu admirava. Então, eu falava, eu preciso aprender. A graduação é um momento de aprender. Então, eu queria fazer estágio, eu ia em oficinas, ser voluntária, de passar orientação nutricional. Então, o meu foco era esse, era deixar meu nome em vários lugares, porque eu sabia que quando eu me formasse, eu iria colher de alguma forma. Então, naquele momento, eu não tinha nem tempo de ficar movimentando o Instagram, assim, de gerar post. Porque a minha prioridade realmente era adquirir conhecimento e experiência. Então, eu acho que depende muito qual é a prioridade da pessoa agora. Até porque, às vezes, o momento da graduação é algo que as pessoas têm tanto a fazer, às vezes tem gente que trabalha por fora e coloca essa cobrança a mais de eu preciso gerar esse conteúdo. Então, eu optei por, me formei e vou começar aqui como essa estratégia de captar clientes, então comecei a usar o Instagram. Mas eu acho que vai depender da prioridade da pessoa. Pode ser interessante até para a pessoa já criar uma conexão e quando ela, por exemplo, começar a atender, captar os clientes, já ter pessoas ali que a conhecem, então já facilita esse processo. Então pode ser interessante. Mas eu gostei, Gu. Você me deu um insight aqui que acho que a pessoa pode até optar em não comunicar durante a graduação. Mas acho que ela aprender, pelo menos como se faz durante a graduação, é muito legal. E aí eu desconheço alguma graduação que tenha esse conteúdo já na grade curricular. Exato. A gente está passando por um processo de credenciamento do curso de nutrição para ter graduação esse ano ou mais tardar no ano que vem. Você não quer dar aula pra gente sobre marketing digital para nutricionistas? Claro. E é muito legal pensar assim, porque, por exemplo, onde eu estudei, era um método totalmente voltado para uma nutrição clínica hospitalar, institucional. Então, eu saí que eu não sabia atender, fazer a gestão do meu consultório, captar meus clientes, me posicionar na internet. E muita gente sai assim. Hoje eu falo no Instagram justamente para essas pessoas, nutricionistas, estudantes, e o quanto que isso é um problema para quem se forma, né? Não sabe pensar como um nutricionista que é empreendedor também, que vai ter o seu negócio, que vai lidar com os seus clientes, que vai se diferenciar. Então, muitas vezes, muitas faculdades hoje em dia não pensam dessa forma. Então, é um Você super teve, diferencial. na graduação, isso? Eu tive economia um pouquinho no primeiro semestre. Só. Sim. Teve um pouco de marketing, mas aquele muito marketing, de rótulos. institucional. De rótulo. Tal, Exato. Muito Verdade. institucionalzão, tal. Não tinha acho que não tem nenhum lugar ainda, creio eu, não dá para julgar, mas que tem um direcionamento realmente para mídias sociais, né? Como se posicionar, como falar. Não deve ter. Até interessante, né? A gente outro dia estava falando aqui com um médico, não me lembro qual que era o médico, que ele fez um curso de teatro. É o Volpe. O Volpe, foi? Volpe. Para justamente criar A própria Renata fez também, né? Uma empreendedora veio aqui e fez um Renata curso de fez. teatro. Então, eu acho que são coisas que poderiam ter numa graduação, né? Tudo bem, não precisa ser o curso de teatro, mas poderia ter algumas Eu técnicas. acho incrível. Oratória, né? E além de muitas vezes não ter, alguns profissionais mais tradicionais da área até criticam. Nutricionista que é blogueirinho. Estudou 4 mas é a anos nova para realidade, ser né? blogueiro. Mas vai acabar isso. Então Isso é uma tem questão gente que nem entende, é uma né? questão de tempo, isso Exato. vai ser muito natural, entendeu? Até porque hoje, como eu sempre falo, né? A criança hoje pega o celular, ela produz conteúdo rapidinho, né? Sim. Então vai ser natural. Ô, Rafa, e aí você começou a estudar isso a partir de uma dor sua, né? De não saber captar cliente e tal. Mas você teve alguma referência fora do marketing digital mesmo? Aliás, alguma nutricionista que também estudou marketing digital ou não? Porque eu conheço poucas pessoas que comunicam marketing digital direcionado para Nutri. Tem uma que era Nutri, mas acabou indo para algo mais geral, que eu conhecia, que era Isis Moreira. Isis Moreira. E aí a Amorim Nutrir, né? A fase também... Sim. Mas ela é específica para nutricionista. Você teve referências, assim, nisso? A Isis Moreira foi uma das principais, hoje ela é minha mentora até. É mesmo? Adoro. Ela fala hoje em dia mais da parte de lançamento mesmo, demais. né? Ela saiu da nutrição. Sim. Mas ela foi uma das primeiras pessoas que eu fui atrás, que eu comecei a estudar. Mas isso foi em 2019, quando eu comecei a atuar como nutricionista. E naquele momento, pelo que eu conhecia, só tinha a Mari Fase mesmo, que ela traz a questão de empreendedorismo, de marketing digital também. Mas eu ia mais para a parte de não nutricionista,
Porque não tinha muito mesmo, né? Então, tinha mais a parte de marketing digital. Como se tornar influenciador, como você vai vender alguma coisa. Mas era bem escasso. E aí, hoje em dia, tem eu também, que falo sobre isso. Cada vez fica mais claro que as pessoas têm que ser multi-empreendedoras. Não adianta você querer ser só, entre aspas, né? Nutricionista, só dentista. Você tem que saber olhar diversas coisas, poder criação. Você cria hoje produto, certo? Junto com a Aline. Você tem, assim, por exemplo, 2022, 2023, vocês têm um calendário de coisas que estão querendo criar, fazer? Sim. Como é que é isso daí? Como é que vocês fazem isso? Como é que vocês criam esse conteúdo? Então, até para ajudar quem vai assistir e de repente está interessado em fazer. Então, hoje em dia a gente tem o nosso principal curso, que é o de bioquímica. Ele se transformou em que não é só bioquímica, a gente chama de nutrição aplicada, porque a Aline sabe de tudo, né, de nutrição, ela sabe muito, então ela acaba trazendo vários pontos, assim, da nutrição. Então, a gente tem esse foco principal, mas a nossa estratégia é sempre entregar bastante conteúdo no gratuito e a pessoa que está assistindo, que está acompanhando, ela ter aquela visão de, nossa, se eu aprendo tanto com esse gratuito, se eu comprar um pago, se eu investir nisso daqui, vai valer a pena. que vem no pago, né? Então, a gente cria essa conexão, a marca pessoal, né, que a gente fala. Então, a pessoa se posicionar de forma autêntica, a forma que ela é, a forma que ela ensina, e isso conecta com outras pessoas. A gente cria uma comunidade. Então, por exemplo, falando da Aline, muitas pessoas se identificam com a Aline, com a pessoa que ela é, a profissional que ela é, ou como que ela lida com a nutrição. Então, toda essa conexão, esse relacionamento faz com que essas pessoas queiram se tornar aluno também, se tornem clientes. Então, a gente entrega muito conteúdo. Hoje em dia é mais tranquilo pra gente criar conteúdo, porque no começo não era. Até quando eu me juntei com a Aline, a gente recebeu muitas críticas, né, por aparecer no Instagram, enfim, então muita gente acabava julgando e a gente até pensou em parar de, nossa, será que a gente está fazendo alguma coisa errada? Então a gente não tinha muita organização, a gente tinha bastante medo, mas enfim, vai dando certo, a gente vai tendo mais coragem e hoje é muito mais tranquilo, a gente tem dias certinhos que vai gravar, a gente tem uma equipe que ajuda também a já separar conteúdos, então basicamente assim, a gente entrega bastante conteúdo e aí em torno de 45 dias mais ou menos a gente vem com um curso gratuito, elabora um material bem legal e depois faz uma Quantos alunos mais ou menos vocês... Hoje a gente tem 5.000 alunos no Nutri Aplicada. Então você estava fazendo uma coisa errada que deu certo, né? Deu certo. Porque, 5.000 alunos... Legal. Ô, Rafa, você faz hoje a estratégia digital só de vocês ou faz para terceiros também? Não, só nossa. E aí, se você fosse fazer para outras pessoas, acho que você já falou um pouco, mas o que você olha, assim, o Gu chega e fala, Rafa, preciso de ajuda. Criar uma estratégia digital para mim. Quais são os pontos que você olha? O que você faz? Eu acho que muitas pessoas até da nutrição já me pediram. Mas uma coisa é a pessoa ela estar disposta realmente a gerar esse conteúdo. Porque às vezes as pessoas querem resultado, mas não querem fazer o que precisa ser feito, né? Então precisa estar ali conversando com as pessoas, precisa estar no Instagram, abrir caixinha, responder, precisa gerar conteúdo todos os dias, basicamente. Então, tem que ter essa organização e disposição para entregar esse conteúdo. Não existe venda sem entregar algo de valor, né? Então, esse é um primeiro ponto, porque eu já vi várias pessoas até começando, assim, com essa ideia de vou vender, mas não queria aparecer, não queria gerar conteúdo nenhum. Então, na internet vai ser difícil se você não entrega nada. Então, esse é o principal ponto que eu acho interessante. E um produto de valor também. Então, o principal ponto é gerar conteúdo diariamente. Esse é o principal. Aparecendo ou não precisa aparecer? Só isso que eu não entendi. Precisa aparecer. Eu acho interessante aparecer. Gera conexão, né? Até porque eu posso gostar do jeito que você fala, do jeito que você ensina, mas posso não gostar. A gente não vai agradar todo mundo, né? Claro. Então, essa identificação ela é muito importante. Legal. A forma com que a pessoa se expressa, a forma com que ela pensa. Muito legal. Você falou que faz mestrado, Rafa. O que você estuda lá no mestrado? Com quem você faz? O mestrado ele é com foco na nutrição esportiva, então a gente tem a parte de nutrição, exercício e saúde óssea. E foi uma surpresa para mim também, até porque quando eu me formei, eu não pensava em ir diretamente para a nutrição esportiva. E foi muito engraçado, porque eu entrei para nutrição, eu queria nutrição hospitalar, né? Eu já pensava, eu quero trabalhar em hospital, eu quero fazer plantão, é ali que eu quero estar. E aí depois, com o decorrer do curso, eu fui sabendo de outras áreas da nutrição. E aí, enfim, eu comecei a gostar de nutrição esportiva, que era algo que no começo eu falava, não quero. Nutrição clínica também sempre foi o que me animou muito mais. E, enfim, aí quando eu me formei,
eu já fiz iniciação científica durante a graduação, então eu já gostava muito da pesquisa, é um desafio, mas enfim, que me interessa bastante. E aí eu tive essa oportunidade de fazer com foco em nutrição esportiva. Então hoje a minha orientadora é a Imer, ela é da Irlanda, é do grupo até do Bruno Galano, que é um profissional bem conhecido na área, e a gente estuda a influência da disponibilidade energética, exercício e saúde óssea. Então, a gente vê o quanto que a alimentação consegue proteger a saúde óssea no exercício, principalmente de mulheres atletas, que a gente foca. Legal. Bacana. Você já deu aula em grupo pra gente, né? E do Intra Sim. também, se não me engano. Intra e grupo. E grupo, né? Você já dá aula em algum lugar, de forma recorrente ou não? Então, eu dou mais aulas em palestras, né? Então, algumas faculdades, ligas, convidam bastante. Aulas pontuais, assim, que vêm com algum tema. E hoje eu tenho um curso online também, que eu foco bastante. Então, acabo dando mais aulas para essas pessoas. Você montou o curso, tem um curso da Aline que você falou de bioquímica, então, mas você tem um curso seu? Tem um curso à parte. À parte? Que veio até com a experiência com o da Aline, porque, na verdade, a gente começou com o produto da Aline e eu aparecia mais no dela porque a gente focava por profissional, por estudante de nutrição. E no meu, como eu disse que eu comecei, era para leigo, né, para captar pacientes. Só que aí as pessoas começaram a me conhecer, até porque como eu era estagiária da Aline antes, a Aline sempre falou de mim, ela sempre levou meu nome junto com ela, né? Então as pessoas que a conheciam, os alunos mesmo da faculdade, acabaram me conhecendo também. E aí, quando viram que eu estava atrás do perfil dela, ajudando nessas estratégias, muitas pessoas começaram a perguntar também. Rafa, mas como é que eu me posiciono? Como é que eu posso falar de nutrição? Eu gero post, mas ninguém interage comigo, o que eu posso fazer? E aí, eu vi essa oportunidade. Falei, eu posso ajudar esses nutricionistas, falar mais sobre isso, sobre essa questão de captar clientes, do atendimento em consultório. Então, trazer essa visão mais prática. E foi aí que surgiu a ideia de trazer, hoje a gente chama de comunidade Nutricio, que é o nutricionista, de fato, com essa visão empreendedora. Então, aí a gente criou essa comunidade à parte. Puta, que legal. E hoje você conciliando os trabalhos aí, sua parte de empreendedora, a parte de professor e a parte de atendimento. Você tem feito quantos atendimentos mais ou menos por semana? Então, depende muito da época. Por exemplo, quando está em lançamento, que nem essa semana, que a gente vem com um evento que é ao vivo e depois vende, é um momento que é muito corrido. Muito corrido. A gente fica basicamente 14 horas preparando um dia de aula. Enfim, às vezes são 4 aulas. Então, é bem corrido, eu já não atendo nessas semanas. Mas em dias mais, momentos mais tranquilos, e como já tem tudo data, né, para o ano inteiro, eu já separo o ano inteiro, basicamente eu atendo uma vez por semana, em torno de 5 pacientes por semana. Então, eu preferi me organizar dessa forma, porque quando começou essa parte do online, eu não me organizava dessa forma. Eu deixava a minha agenda aberta, como eu tinha começado, né, de segunda a sábado. Que pintasse. Uma bagunça, né? Porque aí, eu tinha uma vaguinha aqui à tarde, aí eu gravava vídeo. Aí, quando dava, eu fazia mais outra coisa. Aí eu estudava. Então, foi difícil porque a gente acaba ficando um pouco ansioso, né? Fica um pouco frustrado por não conseguir dar conta de tudo. Às vezes tem muita coisa para fazer, a gente não faz do jeito que a gente gostaria. E eu falei assim, não pode ser assim, eu preciso me organizar. Então, hoje é mais confortável para mim, eu não fico frustrada, né? Cansada e ansiosa, sabendo que eu vou ter um dia para gravar os conteúdos, eu vou ter um dia para atendimento, vou ter um dia para estudo. Então, essa organização com blocos de horário de dia torna mais confortável até a minha vida profissional e pessoal. Porque senão fica uma bagunça, a gente nem vive, né? Só vive para trabalhar. Então, essa organização que a gente teve há pouco tempo até foi muito bom. Isso é muito legal. Você falou da época da faculdade, você fez a São Camilo lá, né? Você fez lá na Pompeia. Na Pompeia. Quando você entrou na faculdade de nutrição, você entrou com a expectativa de trabalhar em hospital, plantão, depois mudou. Acho que é muito comum, né? As pessoas entrarem e depois irem mudando. Em algum momento você pensou em sair da nutrição? Te deu isso aqui acho que não é para mim não, acho que eu vou trabalhar com marketing digital, vou trabalhar com qualquer outra coisa. Aconteceu isso? Não, de desistir da nutrição não, mas eu
mudei o interesse da área da nutrição que eu queria seguir. Então, eu queria trabalhar em hospital, porque quando a gente tá naquela hora de, o que eu vou fazer? O que eu vou ser quando crescer, basicamente, né? Então, no ensino médio, na verdade, eu queria fazer medicina. Então, era a minha ideia, eu quero seguir nessa área, porque a minha ideia era realmente ajudar as pessoas, eu queria me sentir útil na vida das pessoas, fazer uma transformação ali. Então, eu queria fazer medicina. Só que eu sempre estudei escola pública e aí eu precisava fazer muitos anos de cursinho para conseguir fazer uma faculdade de medicina pública, né? Só que aí, no mesmo tempo, eu queria ser independente rápido. Eu queria ganhar meu dinheiro, fazer meu trabalho e ajudar meus pais, né? Então, eu não queria ficar muitos anos em cursinho e não conseguir fazer o meu dinheiro, né? Então, eu falei assim, não, eu não vou fazer medicina agora, mas eu vou para uma área da saúde que, ainda assim, eu consiga ajudar as pessoas por meio da saúde, no meu conhecimento. E aí, eu comecei a pesquisar várias áreas da saúde. E aí, eu fiquei entre fisioterapia e nutrição. Aí, eu escolhi nutrição, fui para São Camilo. E aí, então, vou trabalhar em hospital, né? Quero trabalhar em hospital. Já no primeiro semestre, eu falei assim, e acho que nutrição em consultório é mais legal. Porque eu não tinha essa visão do que o nutricionista fazia. Até então, eu tive a experiência de ver um nutricionista em hospital, porque minha mãe já fez uma cirurgia que dependeu muito de um nutricionista. Então, foi a visão que eu tive do nutricionista, foi em hospital. Eu não sabia muito bem o nutricionista em outras áreas. Mas na faculdade, eu fui aprendendo mais sobre isso. E aí, já mudou a minha visão. Acho que de consultório vai me alegrar mais. Então, você aprendeu na faculdade essa visão? Ou você viu pessoas ao seu redor comentando, ou eventos que você foi? Exato. isso, Eventos, né? principalmente. Congressos, então, a pessoa falando lá de suplementação, tudo. Então, a gente já tem mais essa visão da nutrição individualizada, né? Uhum. Então, eu já fui criando mais essa outra visão. E aí, no segundo ano, eu conheci a pesquisa. Porque aí alguém divulgou na sala iniciação científica. E olha como é muito marcante essas coisas até da graduação, que eu me lembro de alguém entrando divulgando evento da Plenitude na sala de aula. Sempre. Era eu, só tinha. Eu não lembro da fisionomia, mas eu lembro que sempre tinha alguém lá da Plenitude divulgando evento. Fazia todo ano, ia sala em sala. Muito legal isso. Muito legal. E também esses eventos de nutrição realmente me agregou muito. Eu procurava ir no máximo que eu podia. Né, tinha até um amigo que me ajudava aí nesses eventos, né? Que eu não, porque às vezes é muito caro ir em congresso de renomeado, assim. Então, eu conseguia ir em alguns eventos. E, enfim, ia tendo essa visão mais do nutricionista ali, a diferença que o nutricionista fazia na vida das pessoas. Aí, enfim, consegui essa iniciação científica que divulgaram na sala de aula. Me apaixonei pela pesquisa também. Aí, fiz na USP, no ICB. Foi com foco em melatonina. Puta, que legal. Bem legal. E aí eu saí da iniciação científica e falei, quero continuar. Aí por isso que eu escolhi o mestrado. E no último ano da faculdade eu fiz estágio com a Aline, que a Aline foi minha professora. E ela me chamou para ser estagiária dela. E aí depois eu virei sócia dela. Então todas essas experiências da graduação me levaram para a atuação de hoje. Então, aí tem duas coisas legais. Eu vou tentar não perder as perguntas, porque são perguntas distintas. Vamos guardar uma aqui. Mas, por exemplo, assim, networking, né, que foi o que você fez. Uhum. Você foi lá ser estagiária da Aline e, de repente, se você fez um networking, você se tornou sócia dela hoje. Qual foi esse caminho que você fez? O que você tinha na cabeça? Tipo assim, eu vou chegar na Aline, que é a principal professora aqui dessa instituição. Como que você desenhou isso? Na minha cabeça eu queria deixar meu nome nos lugares. Não assim, vou chegar na Aline e fazer com que ela me contrate. Nunca nem passou na minha cabeça e foi algo que me surpreendeu. Eu falei, uau, porque a Aline era o grande ícone para mim na faculdade. Olhava para a aula dela, meus olhos brilhavam, assim, porque eu falei, que professora, eu quero ser assim quando eu crescer. Então, foi muito legal. Mas a minha ideia nesse momento era realmente deixar meu nome e fazer bem feito o que eu poderia fazer. E eu lembro até que uma professora, um dos primeiros anos ali da graduação, ela falou assim, a graduação é uma vitrine de vocês, né? Do profissional que vocês vão ser. E eu coloquei muito isso na minha cabeça. Falei, as pessoas precisam ver que eu vou ser uma boa profissional, que eu vou fazer o melhor que eu posso. Então, todas as experiências que eu podia, eu fazia o melhor. Então, por exemplo, os estágios obrigatórios, por exemplo, que a gente tem no último ano. Por mais que era uma área que eu não gostava, por exemplo, o AM. Eu não queria fazer estágio, mas eu falei, eu vou fazer bem feito, eu vou fazer o melhor que eu posso, vou deixar meu nome aqui. Enfim, todas as áreas. Eu fiz estágio até na Santa Casa,
E naquele momento eu já sabia que eu não queria mais nutrição hospitalar, mas foi o melhor estágio que eu fiz, o estágio obrigatório, foi o que mais me agregou como pessoa e como profissional. Então, eu sempre tive isso na minha cabeça até uma frase do Sérgio Cortella, que é muito legal, faça o seu melhor nas condições que você tem hoje, enquanto não há condições de fazer melhor ainda. Né? Então, isso é uma coisa que eu levo para minha vida e eu fiz muito isso na graduação. Vou fazer o que eu puder fazer hoje da melhor forma que eu conseguir. E tirando a Aline Davi, né, que é o concurso para você, quem são os caras da área, os caras não, né, as minas, os caras da área que você admira, que você fala assim, puta, é legal pra caramba? Da nutrição. Eu vejo como pessoas, assim, que eu via muitas palestras, até quando eu era da graduação, eu assistia, assim, eu falava, nossa, que profissional que o máximo, assim, que sabe tanto. Então, por exemplo, a Roberta Carbonari. A Roberta, ela abre a boca, ela prende a atenção de todo mundo, né? Eu amo a forma com que ela ensina, com que ela fala, aborda sobre nutrição e, enfim, várias áreas que ela domina. O próprio Valentim. Então, tem vários profissionais da saúde que formaram, deram conhecimento ali na graduação e hoje admiro, tenho o prazer de conhecer. Então, são essas pessoas que mais me inspiram. Ô, Rafa, você estava lá no último ano, conheceu a Aline, começou a fazer estágio com ela, mas imagino que o estágio não fosse ainda em marketing digital. Não tinha nada a ver, talvez, com história. E aí, quando que surgiu a questão de trabalhar com a Aline com marketing digital? E aí, isso foi uma iniciativa sua, dela? Como que foi isso? Então, com o estágio da Aline, eu ajudava ela nos planos alimentares, elaborar materiais para os pacientes. Então, foi no momento que eu aprendi mais sobre o que era o Nutri de consultório. Aquilo que a faculdade não ensinou, né? Então, mas com a Aline, estava ali do lado dela discutindo caso clínico. Então, foi o momento que mais me agregou e que até me deu mais segurança para começar, né, em consultório. E aí, durante a graduação também, eu participei da Liga de Nutrição Esportiva e me colocaram como diretora de marketing. Até então, eu sempre gostei muito de criar, de desenhar. Até quando eu era mais jovem, eu adorava desenhar, pintar. Então, essa parte de criação, eu sempre gostei bastante. E na Liga, me colocaram para essa parte de desenvolver as artes para eventos, de divulgação. Nada com conhecimento técnico, né? Era, fazer uma artezinha, divulgar o evento, vamos lá, vamos fazer isso. Mas, enfim, já gostava bastante dessa parte de criação. E aí, quando eu me formei, e aí eu comecei a ver essa importância da internet, eu estava fazendo um curso online também, mas era um curso bem simples, se eu não me engano até era de uma técnica de laboratório, porque eu estava me preparando para a prova do mestrado, então eu resolvi fazer um curso online. E era um curso bem simples, assim, um site bem simples, e eu falei assim, nossa, deve ser muito fácil você gravar uma aula e vender quantas vezes você quiser ali na internet. Hoje eu sei que não é tão simples assim, mas aquilo me despertou. E foi a coisa que mais me chamou a atenção no curso, que não era tão legal o curso. Mas eu falei assim, nossa, isso daqui é legal. Você não tem tanto trabalho, você grava e vende. E aí, na hora, eu mandei mensagem pra Aline. Falei, Aline, a gente precisa fazer um curso online e vender pras pessoas. E a Aline, ela sempre topou tudo. Eu gosto de trabalhar com a Aline, porque, Aline, vamos. Ela sempre topou. E aí ela falou assim, legal, Rafa, vamos falar de bioquímica então, que eu já tenho as aulas prontas, ela dava aula na graduação, então ela já tinha as aulas, sempre dominou muito a área de bioquímica. Aí a gente falou, legal, vamos lá então. Ela já separou os nomes das aulas, já estava com todos os módulos prontos. E aí eu comecei a pesquisar, só que na minha cabeça era criar um site que tenha login, uma forma de pagamento, e você colocar as aulas lá. Só que aí não é bem assim, né? E aí até foi muita coincidência, porque na mesma semana, uma colega da Aline comentou com ela sobre o Érico Rocha, vocês devem conhecer, então é o rei, assim, da parte de lançamentos. E aí comentou que tinha um método para fazer venda de curso online, só que eu não fazia ideia, nem conhecia. E eu falei, legal, vamos lá ver o que esse cara faz. E aí eu comecei a entender que existia uma estratégia muito grande nessa parte de vender um curso, né? Não tinha ideia de que tinha que gerar conteúdo sempre, o quanto que era importante isso de você ensinar. Aí eu comecei a ouvir mais sobre esse método, fiz o curso dele e tudo. E aí a gente começou a aplicar. Só que até então, eu até fiz uma live com ele essa semana, falando sobre essa história. Legal. Ele convidou para falar justamente dos medos, das barreiras, né? Porque a gente teve muito, eu e a Aline, principalmente por conta desses nutris mais tradicionais, que criticaram bastante a gente, porque a gente começou no perfil dela, eu aparecia também, eu fazia vídeo sobre nutrição no perfil dela. Então, a gente recebeu muita crítica. E aí, a gente teve muito medo, só que a gente falou assim, vamos tentar. Vai ser uma renda extra, se der certo. Se não der certo, a gente continua aqui com a nutrição e tá tudo bem.
Aí a gente fez a primeira venda e foi um sucesso, assim, superou demais as nossas expectativas. A gente falou, opa, isso daqui pode dar muito certo. Aí a gente começou, fez. No comecinho tinha um pouco de insegurança, a gente falava, será? A Aline, principalmente, ela falava, mas os alunos, será que não vão enjoar, né? Será que vai ter uma hora que todo mundo que me conhece já comprou, não vai comprar mais um produto online? E aí a gente foi quebrando essas inseguranças, essas barreiras. E hoje, enfim, a gente ama fazer, a gente leva isso como uma renda principal até, muito importante. Com certeza. Eu comprei esse curso da Aline, eu comprei 2 cursos que eu achei muito legais de bioquímica, um foi da Aline e outro foi da Alexandra Guiar. Os dois, acho que os que melhores falam, né, de bioquímica, explicam legal. Eu percebo assim, as pessoas têm boas ideias, então, para criar um produto e tal, só que tem esses receios, né? Pô, será que vai dar certo? Será que não vai dar certo e tal? Se alguém for começar hoje, tipo assim, não tenho muita grana para investir, eu tenho uma ideia, eu tenho um conteúdo, mas eu não tenho grana assim para investir, tipo, eu não vou ter 5 pau, 10 pau para investir, eu tenho aqui um dinheirinho e eu quero colocar isso para rodar. O que eu faço? Legal. Eu acho que nesse momento a gente de começar, principalmente a se expor na internet, é algo que as pessoas têm medo. Eu tive muito medo também. Eu acho que é muito comum isso. E a pessoa tem medo da exposição. Além da parte financeira, né? Porque até então, no começo também a gente investiu R$600, que era o que a gente se sentia mais segura. Se não der certo, tudo bem. Não vai... R$600? R$600 foi o que a gente investiu. Eu e a Aline, a gente falou assim, 300? 300. Se não der certo, tá tudo bem. Aí, enfim, é o que a pessoa pode. Mas o primeiro ponto é realmente entender qual que é a transformação que você vai fazer para outra pessoa. Então, se eu quero vender um método de emagrecimento, por exemplo, eu preciso entender quem é que vai consumir desse conteúdo, quem é que vai se beneficiar e o resultado que essa pessoa vai ter, né? Então, eu preciso entender, eu quero falar com mulheres X que têm uma vida corrida, que estão ansiosas, enfim, que têm essa dificuldade de emagrecer, já passaram por várias frustrações no passado. Então, eu vou falar com essa pessoa. Eu preciso entender que o meu conhecimento, o meu produto online, o meu curso, ele vai ser uma transformação, vai ser um caminho para essa pessoa chegar no resultado. Então, quando a gente olha assim, fica mais fácil de gerar esse conteúdo. Então, eu posso fazer um vídeo X para essa mulher, eu vou fazer um post assim que vai ser legal para essa mulher, vai ser útil, né? Mas não é o que acontece muitas vezes para quem está começando. Então, por exemplo, quando eu tinha o medo também de aparecer, então eu gravava vídeo, eu falava muito rápido e eu ficava ofegante, porque eu queria sair dali logo. Para mim era desesperador imaginar que alguém estava me vendo, né? Então era muito ruim. Só que eu falei assim, não, eu preciso fazer isso. Por que eu tô ficando tão nervosa? Por que eu tô com vergonha, assim? Então, eu comecei a ver, a identificar a solução para aquele problema, porque eu queria fazer aquilo. Não era ninguém me obrigando, né? Então, eu comecei a ver que muitas vezes a timidez é quando a gente coloca o eu como centro das atenções, né? Eu fico imaginando o que as pessoas vão pensar de mim, se eu estou dentro do padrão que as pessoas aceitam. Então, essa timidez faz com que a gente coloque como centro. Quando, na verdade, ali o meu objetivo, fazendo um vídeo, era passar uma mensagem importante para a minha audiência, para uma pessoa que poderia se tornar meu cliente. Então, eu comecei a colocar na minha cabeça que eu precisava ensinar algo útil e que se eu recebesse um obrigado já era suficiente para mim, né? Que eu ia focar no número de obrigados ao invés do número de críticas. Então, eu tirei o eu como centro das atenções e coloquei na pessoa que iria se transformar com o meu conhecimento. Boa dica, gostei, né? Legal. Dica para corte. Vamos anotar o tempo aí pra gente fazer um cortezinho, dica boa. Então, esse é um ponto importante para quem está começando, é pensar na pessoa que vai se beneficiar com aquilo, e é pensar no cliente. Sim. Porque um outro problema nisso, quando a gente não pensa com quem a gente está falando, a gente olha para o lado e vê vários profissionais. Porque, por exemplo, assim, se eu vou criar um conteúdo sobre nutrição e eu vou falar para leigo. Eu, como nutricionista, eu conheço vários nutricionistas. E é assim, né? Um profissional conhece vários colegas da área. Sim. Então, a gente acha que todo mundo tem o mesmo conhecimento de nutrição que a gente tem, o mesmo conhecimento da área. Então, o que eu vejo até com as pessoas que eu converso? As pessoas têm medo de falar do básico. Putz, verdade. Tem medo de falar de, como é que monta o prato. O leigo muitas vezes não sabe. Eu falo muito isso também. Não sabe o que é proteína, não sabe o que é carboidrato. E, às vezes, o profissional deixa de falar do básico porque acha que os colegas profissionais vão julgar, porque, que besta isso. Então, não. Se eu tô falando com o meu cliente, é com o meu cliente.
cliente. Os meus colegas, não tô falando para eles. Se eles julgarem, tudo bem. Meu conteúdo não é para eles, Não é né? pra eles, perfeito. Então, é pensar nisso também, ter esse foco no cliente. O que ele precisa saber. Às vezes, o que é básico para mim não é para o outro que está me assistindo. E se assim não fosse, por exemplo, a gente vê até hoje as pessoas postando, vamos pegar só um exemplo, a nutrição esportiva sobre creatina. 700 mil posts sobre creatina. Whey protein. E sempre tem um público Exato. olhando, porque tem sempre um público novo. Porque na realidade nem todo mundo está interessado nesse momento em comer melhor, ou em fazer uma atividade física, ou em se beneficiar de alguma maneira com a nutrição. Então sempre tem um público novo, né? Como que é? O pessoal fala, a audiência rotativa, né? Tem sempre uma audiência rotativa. Uma reciclagem, né? Uma reciclagem. Na verdade, é até muito pequeno no Brasil ainda o número de pessoas que se interessam por isso. A verdade é essa. Sim. E vem até o sentimento do mercado saturado, né? A pessoa, ela é nutricionista e ela só acompanha nutricionista. E aí ela vê um monte de gente falando de creatina, de whey, ela fala assim, então não vou falar. Todo mundo fala, o mercado já está saturado. Não, para de seguir esses colegas, as pessoas que falam a mesma coisa que você, e começa a olhar. A pessoa que passa em consulta com você, ela não sabe, às vezes, o efeito da creatina. É um mundinho pequeno, né, Cássio? Exato. E não tem mercado saturado, né? Pra quem quer fazer a diferença. Exato, então. pra quem é bom não tem. E até pra quem não é bom, se você parar pra pensar, toda pessoa que existe, ela pode precisar de um nutricionista, né? Exato. Mas ela não sabe que precisa, mas pode precisar. O professor Lancha, por exemplo, tem um curso que ele sempre lança aí, né, de suplemento. Pô, é bom. Se não fosse bom, não teria... E assim, é um curso de suplemento que é recorrente. Sim. E sempre tá vendendo. Então, quer dizer, como a gente tá falando, é sempre um público, né? Se for, por exemplo, se é um curso para nutricionista, tem sempre quantos mil nutricionistas estão se formando por ano? Quantas pessoas estão entrando na faculdade de nutrição que querem? Tá crescendo pra caramba, então entra cada vez mais gente. Ainda mais gente. Então, assim, a pessoa tem que ter realmente essa noção. E essa dica que você deu, achei fantástica mesmo. Para de seguir nutricionista e vai olhar, né, o público-alvo, né? É a persona, né? Persona, é pensar com a cabeça do cliente, né? É lógico, a gente vai aprender com os profissionais que a gente admira, mas na hora de se comunicar com esse cliente é pensar o que ele precisa saber. Sim. Porque senão a gente fica olhando muito para o que os colegas estão fazendo e não foca no nosso. Pô, tá perfeito. Muito boa dica. Muito boa dica. E aí, quando você mudou esse pensamento, assim, de... quem tá me vendo, eu não tô ligando pro julgamento ou opinião dos colegas, né? Eu tô fazendo um conteúdo pro público final ali, pro meu paciente. Isso já fez você perder o medo de se expor ou não? Foi um caminho, porque, como eu disse, eu e a Aline, a gente recebia críticas e era muito escancarado, assim. Mas, geralmente, as críticas vêm de pessoas que nos conhecem já. Né? Não vem daquela pessoa que começou a te seguir agora, tá te conhecendo. Geralmente vem de um colega que você Daquele tinha. que tá ali na sala do lado. Exato. Então, as críticas, quando a gente começou a observar o que era essa crítica, se a gente realmente poderia pegar ela para mudar, a gente via assim... mas Aline, você vai se juntar com essa menina, acabou de se formar, ela não sabe nada. Você fala muito, muito rápido, você não vê que seu nariz mexe quando você fala? Não sei o quê. Então, aí eu comecei a ver o que era essa crítica. E eu falei assim, comecei a ver que as críticas não eram um problema meu, era um problema do outro, né? Verdade. Então eu comecei a separar o que é um problema meu. Lógico que a gente sempre tem a melhorar, que a gente pode melhorar. Mas o outro criticando era um problema dele, porque tem gente que não sabe lidar com o sucesso do outro. Alheio, né? Então é muito mais fácil criticar e tentar fazer outra pessoa parar do que fazer melhor, né? A crítica nunca vem de alguém que está acima de você, né? Exato. A pessoa, às vezes, fazendo algo diferente e critica, né? É sempre de alguém de baixo. Eu acho que isso é uma coisa importante, né? Quando vem, por exemplo, você tem uma pessoa que você admira, uma mulher de novo, né? Falou cara, mas serve para qualquer gênero. Que você admira e essa pessoa está acima de você e ela te dá um conselho, você até ouve porque você fala, bom, cara, passou por onde eu tô querendo passar aqui, né? Agora, quem está ali do seu lado ainda nem começou a ouvir falar, você tem que dar quer te parar. E a gente vê até muitas pessoas que criticaram que hoje tentam fazer igual, que estão lá fazendo vídeo no Instagram, chamava a gente de blogueirinha, mas tá lá fazendo conteúdo, tá tentando vender alguma coisa online. Então realmente incomoda, né, o sucesso do outro. Então não é um problema nosso, é um problema do outro. Puta, perfeito. Isso serve até como lição para todo mundo, assim, né? De ter a cabeça até aberta, porque o pessoal tá ali, de repente, vai falar de professor, tá ali dando aula, uma carreira acadêmica, mais tradicional, formal, né? Só que os tempos mudaram, a comunicação hoje é muito digital, é rede social, a galera é jovem. E você tem que gerar um certo espelhamento para criar conexão. E se você não se adapta a isso, né? Você não gera conexão, você
você perde o tempo, você fica obsoleto, né? Você não pode ter a cabeça fechada. E a crítica vai vir, né? A gente tem que entender isso. Vai vir do professor, vai vir do colega, de um familiar. Vai existir alguma crítica. Alguém vai tentar pegar no seu ponto fraco, te fazer parar. Mas hoje eu vejo até como um sinal bom. Se tá incomodando, tá fazendo diferença, né? Tá se destacando. Então a gente tem que pensar assim hater, também. Né? Tem que ter. É um sinal bom. Se não tivesse impactando, ninguém ia falar nada, né? Agora, você tem... você distribui conteúdo no Instagram, no YouTube também? Sim. No TikTok? Também. No TikTok também? Com menos frequência. Nunca te vi no TikTok. A gente tenta aproveitar mais cortes pro TikTok. Tá. Mas é algo que a gente quer trabalhar mais. E o que você acha que é o futuro aí em termos de rede social? Aí? O que você acha que vai vir? O que você acha que impacta mais? Enfim, o que você percebe? Eu acho que o futuro mesmo vem nesses conteúdos curtos em vídeos, né? O TikTok é a prova disso, quanto que cresceu de 2020 para cá. Então, são conteúdos de entretenimento, basicamente, que às vezes até ensina algo de valor, mas é curto, pontual, e por isso que as pessoas ficam horas ali, né? Nem percebem. As pessoas ficam lá consumindo conteúdo no TikTok e a hora passa, quando vai ver, tá 2 horas ali consumindo. Já sabe que é pontual, já sabe que é rápido. E o Instagram, ele já até mostrou naquele Creators, que é um perfil que eles mostram as novidades do Instagram, que o futuro eles vão entregar mais esses conteúdos em vídeos. E a prova é o Reels. Quando a gente faz um Reels, a entrega, o engajamento é muito maior do que um IGTV, por exemplo. Então, eu acho que esses vídeos mais autênticos e pontuais, eles vão agregar mais para as pessoas, até porque tá cada vez mais as pessoas são corridas, né, com excesso de atividade, então as pessoas querem coisa rápida. O YouTube, ele tem uma outra característica. O YouTube, ele nunca caiu, né? O YouTube sempre teve em alta. Sim. Então, o YouTube, ele tem uma outra característica. Então, basicamente, a pessoa vai no YouTube quando ela já tem um objetivo de, por exemplo, eu quero aprender sobre creatina, vou assistir ali uma aula, só que eu já vou com um tempo determinado, vou ficar aqui meia hora, porque quero entender esse assunto. O Instagram já não. O Instagram é no seu horário livre ali. Tô cansada, vou lá olhar o Instagram. Então, é uma forma mais de entretenimento, mas que ainda assim você pode colher informações interessantes. Mas é um conteúdo que tem que ser mais rápido. Dificilmente as pessoas ficam nos stories olhando uma mesma coisa por 10 minutos, por exemplo. Sim. Stories tem que ser rápido. Se você tá ali falando um monte de coisa, a pessoa vai sair. Tem que ser pontual. Então, eu acredito que para essas redes, o Instagram, TikTok, o que for mais pontual e autêntico, sem muito padrão, né? Sem muito algo certinho. Então, você, do jeito que você a questão de trazer um pouco da vida pessoal, no sentido do o que eu penso, o que eu acredito, levantar suas bandeiras, isso traz uma conexão também. E ensinar sobre o que você domina, mas de forma rápida, pontual. Dá uma dica, então, por exemplo, aí, Rafinha, de stories. O que você acha que é um stories que engaja, que é legal fazer, pelo menos, ou todo dia, uma vez na semana? Sim. De stories. Stories, hoje em dia, o que a gente vê, até mesmo, vou sair um pouquinho da nutrição, mas o que a gente vê, os influenciadores que mais crescem são aqueles influenciadores que trazem sobre a vida deles, né? Não sei se vocês conhecem até a Virgínia. Virgínia é a maior influenciadora do Brasil e é um reality show da vida dela, né, basicamente. Ela traz da hora que ela acorda até a hora que ela vai dormir, o que ela tá fazendo, ela coloca o horário lá em cima. Nos stories ela coloca? Nos stories, não Reels. É reality absurdo, né? É um reality. É um Big Brother. Ela mostra a filha, o marido, a mãe, a casa, o cachorro. O dia inteiro é a vida dela. Sem pensar muito, né? É genuíno. Exato. Sem filtro, ela não usa filtro. Do jeito que ela acordou, ela tá de pijama, ela vai pra academia, aquela roupa. É autêntico. E por isso que ela tem a conexão das pessoas. Ela é daquele jeito. Você consegue se sentir amiga dela, sem conhecer. Então, hoje em dia, a gente vê o Instagram como essa ferramenta de construir relacionamento, né? Quanto mais eu te assisto, eu me identifico com você, parece que eu sou sua amiga sem te conhecer. Sim. Então, até quando a gente pensa para a parte profissional, é óbvio que o nutricionista, quando ele usa essa ferramenta, ele está pensando ali em falar de nutrição. Ok, mas aquele perfil do nutricionista que é só post estático, ele só está ensinando, não é um perfil que tem muito engajamento. Sim. Não é um perfil que cresce de maneira rápida, basicamente. Mas aquela pessoa que vem ali, conversa,
que falam, ó, sabe aquele post ali que eu ensinei? Eu faço, né? Eu fiz um post lá ensinando a fazer as marmitas congeladas. Ela mostra aplicando na vida dela, ela na correria também de trabalho, mas ainda assim ela consegue se alimentar bem. Enfim, aplicando aquilo que ela ensina na rotina dela, de forma autêntica, sem muito filtro, né? Sem muito padrão. Essa é uma pessoa que conecta, porque traz as pessoas para perto, né? Então, Legal. eu olho e falo, nossa, se fulana consegue, eu também consigo. Nossa, ela tem esse conhecimento, legal, vou tentar também. Então, eu começo cada vez mais a acompanhar essa pessoa, porque eu quero ser um pouquinho como ela. É a identificação. Então, stories é algo que tem que ser pontual, tem que ser autêntico. É você mostrar a cara. Sobre stories. É você mostrar a cara do jeito que você é, do jeito que você fala. E eu até já recebi várias mensagens, assim, direct, falando: Fá, mas eu não gosto do meu sotaque, por isso que eu não faço stories. Aí você vai ver aquele sotaque nordestino, de Pernambuco, sabe? Maravilhoso. Gostoso, né? A pessoa ela tem que aceitar do jeito que ela é. Ela não vai mudar o sotaque dela para agradar ninguém. Então, você não tem que ter na sua cabeça que você vai agradar as pessoas. Não. Você vai ser você, quem você é. Se a pessoa te encontrar na rua, ela tem que encontrar a mesma pessoa que ela vê ali nos stories, né? Legal. Então, isso é um ponto importante. Até porque a gente se frustra. A gente vai ficar só pensando em agradar a pessoa? Não. Quem gostar vai ficar. Quem não gostar vai sair, ótimo, né? Tem 8 bilhões de pessoas. Não é possível você não Exato. agradar pelo menos uma parte. Exato. Não é possível, né? E Você acha que, de repente, uma coisa que eu sinto falta, você acha que, de repente, vale a pena, pensei agora nisso, tá? Criar conteúdo ou gerar conteúdo em outras línguas? Vale a pena. Mas requer um trabalhão. Como assim, Gô? Não, criar conteúdo. Por exemplo, assim, eu quero começar a falar e, de repente, entregar nos Estados Unidos. Por exemplo, agora, vou dar um exemplo prático. A Plenitude agora tem uma parceria com o ISSN. Então, a partir de agora, quando acabar a nutrição esportiva, eu vou lá, faço uma prova e vou automaticamente estar credenciado a poder atender nos Estados Unidos como nutricionista esportivo. Você acha que vale a pena criar conteúdo, de repente, em inglês? Eu acho que vale a pena. Eu sei que... Ou é meter uma mala isso? Não, eu acho legal, mas eu acho que teria que identificar até a forma com que o público de lá consome esse conteúdo. Eu não domino muito bem qual que é a estratégia, de fato, dos Estados Unidos, por exemplo, mas eu sei que, por exemplo, o Instagram não é o grande forte deles. Eu já ouvi falar que eles consomem mais TikTok. Snapchat. Então, teria que identificar qual que é, o que aquele público consome mais para estar naquela mídia. Perfeito. Então, seria interessante, mas teria que estudar um público diferente, né? Perfeito. Por exemplo, aqui no Brasil, o Instagram, ele é um fenômeno. Sim. Né? Há muito tempo já, então é mais prático de estar ali no Instagram. Mas em outros países, eu já não sei qual que é a ferramenta mais Eu conheço pessoas do Brasil de influenciador, ou de professor e tal, que tem perfis específicos, assim, tem um perfil... nacional e um perfil que fala só inglês. Pra não misturar, pra não bagunçar também até a persona, porque no Brasil ninguém fala inglês, né? Tipo, o Érico Rocha é essa pessoa, ele tem um perfil é verdade. que ele fala em espanhol só. Verdade. Legal. Não, pensei agora, pensei nisso agora. E aí, eu tava até ouvindo um podcast sobre isso ontem e o cara falou que ele começou a empresa dele, que é uma empresa até que a gente contrata o serviço, que é o Pipefy, né? Ele é um gerenciador que a gente passa pro time comercial. E aí, no caso dele, ele quis criar uma empresa que fosse universal, que fosse... Então, global. Então, desde o dia 1, ele fez tudo em inglês e tal. Não tem nada no Instagram em português, enfim. Tem escritório no Brasil, mas a sede é em Nova York e tal. Ele já fez isso desde o dia 1, né? Mas também, por outro lado, o Brasil é continental, né? Então, normalmente os empreendedores... Tem muito problema aqui. Então, normalmente os empreendedores acham um problema aqui e ficam ricos só com o Brasil, porque é muito grande, né? Muito grande, tem público. Você tá falando da Virgínia, né, o Rafa? E aí, putz, ela se expõe e gera conexão, né? A conexão vai aumentando, aí aumenta a audiência, né? E a audiência eu falo que é a maior moeda que existe, né? Tanto que essa menina, ela lançou recentemente aí um produto... Ela é blogueira, né? Influenciadora. Mas ela lançou um produto de pele, eu acho. E eu vi que nos primeiros, dias deu 10 milhões de faturamento, assim. Tipo, um produto de pele, assim, um produto. E tá lançando outros, assim. É surreal, né? E é uma venda de forma indireta. Ela começa aparecendo com o produto e ela fala, uau, transformação, olha aqui o que aconteceu, tudo. No momento, ela começa a vender. E é isso, as pessoas compram, porque é uma comunidade. Eu quero ser igual a Virgínia, eu gosto da Virgínia, então eu vou comprar.
ela cria uma comunidade, são pessoas inspiradas nela e vende. E isso é legal também porque a audiência hoje em dia ela é descentralizada, assim, no sentido de qualquer um pode criar e ter essa audiência. Antigamente era TV. Exato. E aí, pô, como você vai pra uma TV, cara? Era um grupo muito seleto. Não, seleto. Hoje... E a gente vê essa mudança de divulgação. Porque, que nem você disse, antes era comercial, muito caro, né? E hoje, quanto de empresas estão investindo em influenciadores? Pois é, mudou Influenciadores e micro-influenciadores. Exato. Inclusive os influenciadores, tipo a Virgínia, tem mais audiência que uma TV poderosíssima, assim, né? Tem muito mais audiência, muito mais ibope e tal. Um ex-BBB, por exemplo. Ele sai cheio de público. E vai divulgar, as pessoas estão de olho nele. Eu vi o alemão, né, que ganhou o Big Brother, que é alemão. Ele falou assim, eu saí de lá com 1 milhão, no 10º dia eu estava com 2 milhões. No 3º mês eu estava com 3 milhões e foi assim nessa pegada. A Juliette fez 45 milhões no ano passado. A Big Brother ainda é uma coisa forte de audiência, né? Tem que dar um jeitinho mas o lance, mas o lance é assim, não precisa, né? É que ali potencializa também, porque é mais uma vitrine, mas não precisa, né? Tanto que tem gente que já entra ali, mas... você aproveita o timing, Você aproveita o time, exatamente, porque você não precisa daquilo, né? É muito doido, cara. Legal. Top. Ô, Rafa, como vocês diferenciam o conteúdo do YouTube e do Instagram de vocês? Então... É pra mesma pessoa? É pro mesmo público final? A gente tenta focar sempre no mesmo público. Tem pessoas que gostam, por exemplo, eu já vi vários profissionais nutris que falam tanto para leigo, uma hora vende o curso para leigo e capta cliente, e uma hora vende para profissional. Tem gente que faz isso. Eu, particularmente, não acho interessante, porque gera um conflito nessa comunicação. Sim. Então, um dia eu tô falando sobre emagrecimento de forma simples, e no outro dia eu falo de bioquímica para o profissional. Então, eu vou criar um conflito nessa comunicação. Então, a gente sempre procura, em todas as mídias, trazer desse mesmo perfil de cliente, né? Então, a gente sempre vai falar ali para o nutricionista, para o estudante. E no YouTube, a gente traz um conteúdo mais denso. Então, geralmente, os vídeos do YouTube, eles são mais longos do que do Instagram, né? Então, às vezes, a gente coloca lá um vídeo de 20 minutos. Então, eu vou ensinar da creatina, a função da creatina. Então, isso pode levar 20 minutos. A Aline traz, por exemplo, artigos, traz todo um embasamento, que é um perfil de pessoa que ela vai ficar ali já por um tempo. Só que muitas vezes a gente pega desse longo, corta e faz, a gente chama de raiz e Nutella, né? Então, raiz, um conteúdo grande, e os Nutella são os pequenininhos. Então, desse grande, a gente corta vários pequenininhos para postar no Instagram. Então, combina mais com a audiência do Instagram esse conteúdo pontual, mais rápido. Então, a gente, hoje em dia, facilita muito pra gente. Porque antes, a gente falava assim, mas a pessoa que já tá no YouTube, ela vai ver do Instagram. E, às vezes, tem pessoa que tá no YouTube, mas não tá no Instagram. Tem gente que tá no Instagram e não tá indo no YouTube. Só que a gente tinha medo desse conflito. Hoje, a gente vê que não faz diferença, assim, não vai impactar. Então, a gente consegue ter muito conteúdo, a gente consegue postar 2 vezes ao dia de forma tranquila. A Aline grava 2 vídeos grandes por semana. Uma coisa que eu pedi pra ela, Aline, eu preciso de 2 vídeos grandes na semana. E ela faz tranquilamente. E sempre tem que ser voltado ao nosso produto também, né? Tem que ser alguma coisa relacionada ao curso, não pode ser algo fora. Porque a pessoa que está vendo um gratuito, ela tem que ter a necessidade de falar, quero aprender mais com essa pessoa aqui. Tem que dar aquele gostinho de quero mais, sabe? Então, ela vai comprar o curso. Porque senão a gente só entrega, a pessoa não vai precisar comprar um curso. Então, a gente tem essa organização. Mas, Rafinha, agora a pergunta que não quer calar. Você também faz dancinha? Faço. eu até falo com a Aline, a gente faz dancinha pra entrar na brincadeira, mas sempre entregando algum conteúdo. Se for só pra dançar, não. Não. Mas nada contra também. O problema, que nem é problema também, né? Nada contra, mas acho que uma pessoa como a Rafa, que tem conteúdo, como a Aline, que tem conteúdo e faz dancinha, tranquilo, cara. Vai se perpetuar, não tem problema. Não, com certeza. Mas a gente vê que a audiência gosta, participa, porque até acho que na área da saúde, até quando a gente começou, por isso que a gente tinha um pouco de medo, porque era muito padronizado, né? A nutricionista, ela é muito séria, ela é certinha, ela tem aquele padrão mais sério, ela não vai brincar. E eu e a Aline também parece séria, mas ela é brincalhona total, né? Então, a Aline vinha, mostrava stories queimando arroz. Então, era algo que a gente não via muito nutricionista fazendo. Então, é ser autêntica. E a galera começou a gostar disso, interagir com a gente, porque é a vida real. O que a gente faz, os erros, enfim, o que a gente faz, outras pessoas fazem também, né? Então, eu falei, Aline, mostra o que é a sua vida real. Que ela tem filho, quanto de nutricionista tem filho também, tá ali atendendo, que é uma correria. Tem que
mostrar a vida real, né? Não é tudo simples, fácil. Então a gente traz essa forma bem autêntica de brincar. Às vezes a gente aparece dançando também e a galera curte, é o que a galera vai interagir, porque quer fazer também, né? Tem gente que faz marca. Então a gente cria vários pontos assim autênticos. Por exemplo, a Aline criou a parte de comer a creatina, né? Ao invés de diluir, vamos pôr direto na boca que não dilui bem. E aí a galera começa a fazer e entrar naquela comunidade. Então faz marca. Então você vai criando ali uma marca da sua empresa. Legal, caramba, legal. Ô, Rafa, você falou uma frase do Cortella, né? De fazer o que é possível no momento, enquanto não tem condições melhores para fazer melhor ainda e tal. Eu percebo que muitos profissionais jovens, eles ficam bloqueados por questão de estrutura mesmo, sabe? Tipo, eu só vou filmar quando eu tiver um celular X. Eu só vou não sei o que quando eu tiver conhecimento Y. Com a luz tal. E aí, assim, a pessoa, sei lá, ela fala, beleza, agora tem um iPhone 5, mas aí já lançaram o 12, ela quer quando tiver o 12, mas aí não consegue, né? Não consegue acompanhar o ritmo. Como que você recomenda para essas pessoas? Boa pergunta. Eu acho que eu sou a prova disso também, porque eu também não tinha o melhor celular, eu não tinha o melhor cenário, e eu não tinha condições para isso. Eu vim de uma família que a gente nunca passou fome, nunca faltou nada, mas a gente tinha o que era necessário, né? A gente não podia ficar comprando coisa cara, nada de marca. Então, sempre cresci assim, e até como eu disse, eu queria ter essa independência logo para ajudar a minha família. E eu não tinha o melhor celular, até quando eu comecei era o iPhone 6, até a câmera era bem ruizinha, a Aline também. Eu alugava um consultório, então eu tinha que ir para atender, não podia nem usar de cenário. E a gente começou em casa mesmo, então no nosso quarto, a Aline gravava, e eu até lembro, é uma marca que a Aline começou a gravar vídeo de pijama, e ela tinha uma cortina da Hello Kitty atrás, com várias Hello Kitties. E aí ela gravava vídeo e ela mandava, e eu olhei assim e falei, Aline, mas a Hello Kitty não. E ela aparecia de pijama, com o cabelo bagunçado, fivelinha, parecia uma adolescente. Mas a gente começou assim, e foi fundamental para a gente conseguir melhorar, né? E aí a gente foi vendo, eu fui começando a aprender mais sobre essa questão de branding também, o posicionamento daquele profissional. E aí eu fui conversando com a Aline, vamos lá, as pessoas querem te ver como Nutri, né? Então, como que você está em consultório, como é que você se posiciona? Não é de pijama. Então a gente começou a mudar, assim, mas lógico, do jeito que a gente podia. A gente não investia muita coisa. A primeira coisa que a gente investiu foi realmente os R$600 em tráfego. Foi com o celular que a gente tinha, o áudio era ruim. Mas foi suficiente para a gente já começar e ter a atenção das pessoas. A gente ficou uns 3 meses só fazendo conteúdo. E em outubro de 2019 que a gente fez a primeira venda. E aí que a gente conseguiu, de R$600 que a gente investiu, a gente faturou 55 mil. Então, assim, foi um dinheiro que a gente falou assim, opa... É incrível. Tem algo errado aqui, né? Só que a gente não confiava. Tinha algo certo, na realidade, né? Mas até então a gente falou assim, deve ser porque é novo. E a gente foi e fez de novo o mesmo lançamento, investiu pouco com medo. E a gente foi crescendo. Então, a gente cresceu, não era que a gente pegou o dinheiro e foi viajar, foi esbanjar. Não, vamos comprar um celular melhor, vamos fazer mais conteúdo. Porque se com um ruinzinho, uma qualidade ruim já foi bom, então a gente precisa melhorar. Então, os primeiros investimentos não vieram pra gente, sempre foi pra empresa. Depois de um tempo que a gente começou a pegar e satisfazer as nossas vontades, né, os nossos luxos. Mas a gente foi crescendo, foi degrau por degrau. Tanto que o pessoal vê o nosso perfil lá embaixo, era menininha, insegura, não tinha muito recurso, era um fundo bem tranquilo, legal. A qualidade bem ruim, porque era o que a gente tinha naquele momento. Mas foi suficiente pra gente chegar até aqui, né? Perfeito. Top. Bom. Top mesmo. E aí, Gugu? Você me deu vários insights aqui para algumas coisas aqui que eu tô pensando. E o Gugu é aplicador, você vê hoje à noite uma mudança, né? Já montou alguma coisa, já vou fazer. A minha cabeça também tem hora que fica... Não, dá para usar em várias situações, mas legal. Mesmo. Parabéns aí pela sua simpatia, né? Simpática pra caramba, verdade, sorridente, o sorriso é a marca registrada sua, isso é muito legal. E parabéns por 24 anos, pô. Bacana. Você já tá no caminho aí. Só que lembra uma coisa, né? Você vai ser de uma geração que vai viver provavelmente 120 anos. Então você só está na sua primeira profissão. Tem mais umas 5 para você passar aí no caminho. E olha que interessante, eu tenho vontade de fazer publicidade, com certeza. Marketing. Até pegando o gancho aí, o que você quer para... Qual que vai ser a Rafa daqui a 5 anos? Onde vai estar? Tem isso na cabeça ou não?
5, 10 anos? Olha, eu tinha mais claro, mas a minha vida mudou tanto em 3 anos que eu falo, vamos lá, vamos continuar. Eu acho que a internet, o mundo digital, ele vai ser presente, porque eu vejo que a nutrição vinculada à internet mudou minha vida, assim, mudou a forma de pensar da minha família. Então, é algo que eu quero levar para as pessoas e eu fico muito feliz de poder ensinar nutricionistas a viverem disso também, terem essa vida transformada, que o Nutri não é pequeno, né? Ele transforma a vida de muitas pessoas em consultório, e com a internet ele pode expandir muito mais. Então, eu quero levar essa mensagem, que o nutricionista ele é um profissional que é transformador, e muitas vezes as pessoas não veem isso, o nutricionista tem medo de vender, tem medo de acreditar que ele é bom de fato. Então, a minha missão é fazer com que nutricionistas cresçam e vivam de fato da nutrição. E, enfim, acho que a minha meta principal em profissão é continuar crescendo nisso, trazer cada vez mais esse ensinamento, a educação é algo que eu gosto bastante. Vai pro doutorado, Rafa, ou não? Estamos cogitando uma transferência de mestrado para doutorado. Mas vamos lá, vamos ver. Estou vivendo aí no mestrado, bastante pressão, mas tá dando certo. Show de bola. Pablito, tem pergunta não? Quer participar? Tem alguma pergunta? Tranquila? Tá tranquila. Nada de sexo você queria perguntar, né? Obrigado, viu, Rafa? Então, obrigado mesmo, foi muito legal. E quero parabenizar a Plenitude também, porque a gente vê o quanto que está evoluindo, e é uma empresa de educação que tem essa visão aberta, né? A gente vendo num mundo que a nutrição ela é muito fechada, muito cabeça fechada. Então, quando a gente vê alguém que quer expandir, que quer fazer essa diferença, a gente fica muito feliz, e a gente vê o quanto que está evoluindo. A gente sempre conversa, eu e a Aline, o quanto que é uma empresa que a gente admira e que a gente vê crescer. Então, parabéns para vocês também. E vamos juntos. Vamos lá. Obrigado, viu? Obrigado. Eu que agradeço. Valeu, gente. Tchau, tchau. Valeu.